2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No contexto aqui, Paulo é levado ao terceiro céu, ele vê e ouve coisas inefáveis, extraordinárias. Porém, para que não se ensoberbeça, lhe é posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que o esbofeteie, a fim de que não se exalte. E você aí acreditando em os humilhados serão exaltados, né? E nós, na verdade, né, acreditando, os humilhados serão exaltados. Mateus 23, 12, tá? A quem se exaltar, Deus abaterá. E a quem se humilhar, Deus exaltará. Às vezes você está sendo humilhado porque você precisa, viu? Vou falar a verdade, às vezes você está sendo humilhado no seu trabalho, na sua faculdade, eu estou sendo humilhado no meu emprego porque a gente precisa, a fim de que a gente não venha se gloriar das nossas obras, porque nós somos soberbos. Paulo aqui entendeu que Deus colocou um enviado de Satanás na vida dele para esbofetear, a fim de que ele não se glorie. Ele não só entendeu esse contexto, como ele continuou dizendo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. A gente está muito acostumado com os humilhados serão exaltados, quando no fundo a gente se esquece de Jó, quando está prestes a... está numa situação horrível, né? E aí a mulher dele vira para ele e fala assim, amaldiçoa esse Deus, e morre. E Jó vira e fala assim, mulher, como falas tu como uma louca, porventura receberia o bem de Deus, e o mal você não quer aceitar. Deixa eu te falar, a gente que é filho, a gente recebe o mal de Deus sim. Sabe por quê? Porque Hebreus 12, 6 vai dizer, porque o Senhor corrige o que ama e açoita quem tem por filho. Quando a gente está se perguntando do porquê que isso está me acontecendo, a gente deveria estar se perguntando do porquê que não me aconteceria tal coisa. O quão bom eu e você nós somos para não receber o mal de Deus, para não receber a correção do nosso Pai, que é Deus. Porventura, este Pai não nos conhece? Não conhece os seus filhos? A ponto de aplicar uma correção que, ainda que dolorida, seja para o bem dele e seja para parar a soberba dele? Eu gosto muito de um versículo, mas é pesado, tá? Isso que eu vou falar. Porque por amor de mim, todos os dias, vós sois enviados como ovelha ao matadouro, para a morte, entregues à morte. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o quadro. Mateus, mas meu pai morreu. Por que que isso aconteceu? Às vezes a resposta você não vai gostar de ouvir. Por amor de mim. Mateus, a minha mãe perdi minha mãe para as drogas. Por amor. Mateus, mas o câncer chegou na minha família. Por amor de mim. É pesado, gente, isso daqui. Mas muitas das vezes a nossa vida está só no modo
Deus de bondade, Deus de liberdade, Deus misericordioso. Mas quem ama a Deus, quem é filho, precisa aprender a receber o mal de Deus, a correção de Deus. E a correção de Deus, na maioria das vezes, não é boa coisa aos nossos olhos. Aos nossos olhos, não. Aos nossos olhos, muitas das vezes, é visto como impunidade, injustiça. Mas, falando aos olhos da fé, aos olhos de Cristo mesmo, de um cristão de verdade, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é injustiça mesmo. Somos tão bonzinhos assim? Praticamos tanto bem assim, ao ponto de não precisarmos sermos parados. Não, Deus pode me dar um carro, Deus pode me dar uma casa, que eu não vou me desvencilhar da presença dele jamais. Ah, Deus está falando. Não, Deus pode permitir com que aquela mina que eu tanto gosto, que eu tanto gostaria de namorar, que ela se doe para mim, que a gente não vai pecar, a gente não vai cair no adultério, a gente não vai cair na fornicação. Deus pode permitir. Deus pode permitir com que eu venha ganhar muito dinheiro, porque isso não vai subir a minha cabeça. Deus pode permitir com que o meu celular continue funcionando tranquilamente, porque eu não vou mais ver pornografia. Deus pode permitir com que eu tenha encontros escondidos dentro da igreja, porque eu não vou mais me prostituir. Será? Será? Será que a gente não precisa de um enviado de Satanás para às vezes bofetear a nossa cara e lembrar das vergonhas que nós praticamos, a fim de que nós não nos exaltemos? Será que Deus às vezes não precisa permitir com que algo ruim aconteça na nossa vida para demonstrar que Ele é Deus? E que dele ninguém, nem mesmo nós, filhos, nem ninguém, pode escarnecer nem zombar? Será que Deus não pode permitir uma doencinha para te parar, você que é soberbo? Para me parar, eu que sou soberbo? Será que Deus não pode permitir uma morte na família para te parar, para nos parar? Dói, né? A repreensão de Deus dói. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se eu te falar que é nessa dor que eu e você sente que o poder de Deus se aperfeiçoa? Que tem um aperfeiçoamento verdadeiro. Sabe quando que vai ter um aperfeiçoamento verdadeiro na sua vida, na minha vida? Quando faltar comida na despensa. Quando Deus me livre
Deus permitiu uma doença alcançar alguém muito importante que a gente ama. Eu não sei qual que é o Deus que você está servindo, mas o meu Deus que eu sirvo diz que há mais ganho você estando numa cerimônia de cemitério do que quando você está em festividades. Você entende mais o valor da vida quando você está na estrada de barro indo enterrar a sua tia, o seu avô, ou seja, quem quer que for. E tem mais aperfeiçoamento de Deus na sua vida, ali naquela fraqueza, do que quando você está num barzinho com os amigos bebendo, achando que a vida é maravilhosa. É esse o Deus que eu e você serve. Vamos acordar para a vida, igreja. Vamos acordar para a vida. Vamos sair do modo Disney. Até quando a gente vai achar que os humilhados serão exaltados? Até quando que a gente vai achar que as injustiças que cometem na nossa vida não vêm do próprio Deus, não vêm da permissão do próprio Deus, a fim de nos parar? Parar a nossa soberba, parar o nosso orgulho, parar quem a gente é, porque senão a gente não para, a gente cava o poço até o final e se suja na lama e come a lama. A gente é assim, pode falar o que for, a gente é carne, a gente é feito de pecado, a gente é assim, a gente é miserável, digno de misericórdia todos os dias. Paulo entendeu isso. E por isso ele escreveu: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Que nós possamos ser filhos obedientes, ainda que isso significa receber punição, correção da parte